Certo. Então, método de Euler para aproximar soluções de equações diferenciais de primeira ordem. Método de Euler. Então, seja y' igual a y, igual a f de xy, y de x0 igual a y0, um PVI que eu já sei, né, que possui uma solução única, porém desconhecida, tá bom? E é por isso que a gente vai usar esse método numérico para tentar encontrar aí uma aproximação para esse método, para essa função, que é a solução algébrica do nosso problema de valor inicial. Então, eu vou fazer um desenho hipotético aqui do que seria a solução dessa equação diferencial, né? Desse problema de valor inicial, perdão. Então, eu vou desenhar aqui x0, y0, né? Porque uma solução desse PVI, obrigatoriamente, o gráfico dela vai ter que passar por esse ponto, x0, y0, porque no ponto x0 a função vai valer y0. Então, esse ponto x0, y0 necessariamente vai pertencer ao gráfico da solução desse problema de valor inicial. Esse aqui é o único ponto que a gente sabe com certeza absoluta que está aí no gráfico da nossa solução desse PVI. Então eu vou fazer um desenho hipotético aqui. Vamos ver se eu consigo melhorar isso. Tá aí. Então essa daqui é a solução hipotética do nosso problema de valor inicial. Tá bem? Então eu vou começar com a seguinte ideia. Eu sei qual que é o valor da função y no ponto x0. Então, eu vou caminhar uma certa distância, né, nesta direção e vou parar lá num ponto chamado x1. Essa distância aqui eu vou chamar de h. Ela é o que a gente chama de tamanho do passo. Tá bom? Então, eu estava em x0, dei um passo de tamanho h, caí em cima de um ponto que eu chamei de x1. Será que existe um jeito de encontrar uma aproximação para o valor da função y, que é a solução da nossa equação diferencial, nesse ponto x1? Ou seja, eu quero encontrar uma aproximação para o valor da função no ponto x1. Ou seja, eu quero encontrar uma aproximação para a coordenada y deste ponto aqui. Tá bom? Porque esse ponto ele tem coordenadas x1, y de x1. Só que como eu não tenho a expressão algébrica da função y, tá bom? Porque o teorema de existência e unicidade ele não me diz como encontrar essa função, ele só me diz que ela existe e é única. Então, será que tem como encontrar uma aproximação para esse valor só com as informações que foram dadas para mim aqui, que são quase nenhuma, né? Então vamos ver. Eu quero encontrar uma aproximação para o valor de y, que é a solução hipotética do nosso PVI, nesse ponto x1. Ou seja, mais uma vez, eu quero encontrar uma aproximação para a coordenada y deste ponto aqui, que é o ponto que vive no gráfico da solução em cima do número x1. Então, eu vou apresentar para vocês uma ideia muito básica, que a gente vai repetir aqui várias vezes em todos os métodos numéricos que a gente vai aprender hoje e nas próximas aulas, que é o seguinte. Eu sei que esse ponto está no gráfico da função, tá bom? Será que tem um jeito de eu encontrar a reta tangente ao gráfico desta função que está desenhada aí? Lembra, eu não sei quem é essa função, tá bom? Esse desenho é completamente hipotético, eu não tenho essa função y para poder desenhar o gráfico. Mas será que tem como desenhar a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto? Será que tem como desenhar esta reta tangente? Porque olha só, se tiver como eu desenhar essa reta tangente,
Então, eu posso usar essa reta tangente, né? Suponha que eu seja capaz de desenhar essa reta tangente. Então, eu posso usar a equação dessa reta para encontrar uma aproximação para a coordenada y desse ponto. Basta pegar a equação da reta e calcular no ponto x1. Daí eu vou encontrar este valor aqui. Notem que tem um errinho aqui, mas é uma aproximação, tá bom? É melhor do que nada, né? A gente está usando aqui o que a gente tem em mãos por enquanto. Então a ideia é, se tiver como eu encontrar esta reta tangente, então eu pego a equação da reta tangente, calculo no ponto x1, o resultado eu uso como uma aproximação para o valor da solução no ponto x1. Tá bem? Então vamos lá. Eu sei quais são as coordenadas desse ponto, né? A coordenada x é essa, a coordenada y é essa daqui. Então, esse ponto tem coordenadas x0, y0. Se vocês se lembram lá do ensino médio, toda reta, eu vou colocar como uma observação aqui, toda reta passando por x0, y0 no plano tem a forma y menos y0 igual a m. Esse m aqui é o coeficiente angular da reta, né? É a tangente do ângulo de inclinação da reta com relação ao eixo x. Aí multiplicando x menos x0, perdão, x0. Então toda reta passando por este ponto tem equação deste tipo. Mas olha só, eu quero que esta reta seja tangente ao gráfico desta solução hipotética nesse ponto. Isso significa que o coeficiente angular dela, né? Então, se a reta é tangente ao gráfico de y igual a y de x no ponto x0, y0, então seu coeficiente angular, que é m, deve ser a derivada da função no ponto x0. Isso vocês aprenderam lá no cálculo 1. Né? O coeficiente angular da reta tangente no ponto é a derivada do gráfico da função, a derivada da função calculada naquele ponto, na coordenada x daquele ponto. Então, se eu quero que essa reta seja tangente ao gráfico da função neste ponto aqui, isso significa que o coeficiente angular dessa reta deve ser a derivada da função no ponto x0. Tá bom? Então, a reta ela será esta daqui, y menos y0 igual a y' de x0, x menos x0. Tenho certeza que alguém deve estar se perguntando assim, mas professor, a gente não tem a função y, como é que a gente vai calcular a derivada de y no ponto x0? Daí a gente volta lá na equação diferencial. Olha só. Essa daqui é a equação diferencial. Eu vou repetir ela lá embaixo. Então, note que y' é igual a f de x, y. Só que y é uma função de x, tá bom? Significa que esses y aqui eu posso avaliar em qualquer ponto x onde a função solução esteja definida. Então eu posso fazer o seguinte, y' de x0 é igual a f, né? Onde aparecer x aqui, eu vou colocar x0. Lembrando que y é y de x, aqui nessa expressão. Então, onde aparecer x, eu vou colocar x0. Então, desse lado, vai aparecer y' de x0, aqui vai aparecer f de x0 e aqui vai aparecer y de x0. Mas, professor, se eu não tenho y, como é que eu vou calcular y no ponto x0? Daí você volta de novo lá no problema de valor inicial. Olha só, y de x0 é y0. Então você vai lá embaixo, substitui f de x0, y0. A função f é dada, x0 é dado, y0 é dado. Então você é capaz de calcular este valor aqui só usando a função da equação diferencial e calculando no par ordenado x0, y0.
Daí, a equação da reta que a gente está procurando é y menos y0 igual... Na verdade, eu já vou pegar esse y0 e passar lá para o outro lado da igualdade, tá bom? Daí ele vai com o sinal trocado. Y0 mais f... Então, no lugar de y' de x0, né? No lugar de y' de x0, eu vou colocar agora isso aqui, que eu sei calcular. x0, y0, x menos x0. Então, essa daqui é a equação da reta tangente ao gráfico da solução hipotética no ponto x0, y0. Agora eu vou pegar a equação dessa reta, tá bom? Vou pegar a equação dessa reta e vou calcular no ponto x1. Daí eu vou encontrar a coordenada y deste ponto aqui e vou usar esta coordenada y como uma estimativa para a coordenada y desse ponto, que é o valor da função y, que é a solução do meu PVI, no ponto x1. Então vamos fazer isso. Tá? Então, calculando, a equação da reta, que a gente acabou de encontrar, que é a reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, y0, em x igual a x1, obtemos, né, y de x1. Lembrando, apesar de eu estar denotando aqui esse y, né, que aparece na equação da reta, e estou denotando também a solução ali pela mesma letra y, são coisas diferentes, tá bom? Esse y que aparece lá não é o mesmo y que aparece ali. Então, trocando aqui nesta equação, eu poderia até chamar aqui, não, deixa assim mesmo. Trocando nesta equação x por x1, a gente obtém o seguinte, y igual a y0 mais f de x0, y0, x1 menos x0. Bom, quanto será que vale x1 menos x0? Vamos ver. x1 menos x0, né? x1 menos x0 é exatamente h, que é o tamanho do passo que eu dei. Então, isso aqui é h. Então, substituindo, a gente fica com y igual a y0 mais h vezes f de x0, y0. E aí está. Este número é a coordenada y deste ponto aqui. E eu vou usar esta coordenada y como uma aproximação para a coordenada y deste ponto, que é exatamente o valor da função, que é a solução no ponto x1. Ou seja, esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, eu vou chamar de y1, tá bom? Porque esse valor ele é uma aproximação para o valor da solução da equação diferencial no ponto x1. Tá bom? Este número, que eu estou chamando de y1, é uma aproximação para o valor da solução no ponto x1. Conforme está descrito aqui no desenho, né? O que a gente acabou de encontrar lá foi coordenada y desse ponto, que eu estou usando como uma aproximação para a coordenada y desse ponto. Então, só vou escrever aqui, só vou repetir, né? H vezes f de x0, y0. E aí está. Isso aqui é a nossa primeira aproximação, digamos assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Beleza, encontrei o valor da solução, uma aproximação para o valor da solução num ponto apenas. Mas isso não está bom o suficiente. Um ponto só. E se eu quisesse, sei lá, dar mais um passo de tamanho h, daí eu caio lá em cima de um ponto chamado x2. Então, de novo, h aqui é tamanho do passo. Tá bom? Caí em cima de x2. Daí eu vou fazer o seguinte agora. Será que tem como eu encontrar uma aproximação para o valor da função no ponto x2? Ou seja, será que tem como eu encontrar uma aproximação para o valor da coordenada y desse ponto aqui? Esse ponto aqui ele tem coordenadas x2, y de x2, onde y aqui é esta coisa, que é a solução hipotética, né,
da nossa equação diferencial. O que eu vou fazer para tentar encontrar uma aproximação para a coordenada y deste ponto é o seguinte. Esse ponto aqui a gente já encontrou, né? Esse ponto é o ponto x1, y1, onde este y1 aqui é aproximadamente y de x1, tá bom? y1, que é este número aqui, é aproximadamente o valor da solução no ponto x1. Então, este ponto a gente conhece, então eu vou usar ele para tentar encontrar uma aproximação para o valor de y do ponto x2. E eu vou fazer seguindo a mesma ideia que antes. Eu vou construir uma reta aqui, tá bom? Vou construir uma reta, pelo menos esta é a minha esperança. Eu vou tentar construir uma reta que seja mais ou menos paralela à reta tangente ao gráfico da função nesse ponto aqui. Então, esta reta, ela é mais ou menos paralela a esta reta aqui, que é tangente ao gráfico desta função neste ponto aqui. Bom, se ela é paralela à reta tangente, então elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Então, esta reta aqui, ela tem essa equação agora. Deixa eu desenhar aqui a equação dela. É y menos y1, porque ela passa por esse ponto aqui, que tem coordenadas x1 e y1, igual a y' de x1, né, porque é a derivada da função y no ponto x1 agora, porque eu quero que esta reta seja paralela à reta tangente, e vocês sabem que o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função no ponto. E daí, aqui eu coloco x menos x1. Só que, usando a equação diferencial de novo, a gente obtém o seguinte, que y' de x1 é igual a f de x1, y de x1. Mas eu não tenho y de x1, eu só tenho uma aproximação para y de x1. Como f é contínua, né, e eu tenho uma aproximação para esse ponto, então este valor é aproximadamente igual a este valor que eu vou escrever aqui agora. Eu troquei y de x1 pela aproximação que a gente calculou antes, tá bom? E obtive este valor aqui. Então, ao invés de usar a derivada exata, que a gente não tem, já que a gente não tem a função, eu vou usar esta aproximação aqui para a derivada. E a equação da reta agora, da segunda reta, né, vai ser essa daqui. F de x1, y1. Isso aqui é uma aproximação para o coeficiente angular desta reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. E daí essa reta aqui, portanto, será mais ou menos paralela a esta reta tangente, porque ela tem um coeficiente angular bem próximo do coeficiente angular da reta tangente. Agora que a gente encontrou esta reta, eu vou calcular essa reta no ponto x2. Então, eu vou pegar esse x aqui, no lugar dele eu vou colocar x2. Então, agora vai ficar com x2 menos x1. Bom, mas x2 menos x1, de novo, é h. Então, isso aqui vai ser h. E daí, o que vai sobrar nessa equação toda vai ser o seguinte. Y igual a... Vou passar isso lá para o outro lado. y1 mais h. Aí, eu só vou repetir esse valor aqui. F de x1, y1. E aí está. Esse valor que a gente encontrou aqui agora é a coordenada y deste ponto aqui, que eu vou usar como uma estimativa para a coordenada y desse ponto. É claro que tem erro, não é? Por isso que é um método de aproximação da solução, não é um método exato, é um método de aproximação de solução. E aqui vocês já conseguem perceber que existe um erro nessa aproximação. Então, o que a gente fez na segunda iteração, né, foi encontrar uma aproximação para o valor da função no ponto x2, que é o que a gente chama de y2 agora, tá bom? Esse valorzinho ali agora a gente vai chamar de y2, porque ele é uma aproximação para o valor da solução no ponto x2. Ele vai ser exatamente igual a y1 mais h, f de x1, y1. Olha só a diferença entre esse valor que a gente encontrou na segunda iteração e o valor que a gente encontrou na primeira iteração. Apenas os índices dos valores aumentaram em uma unidade, né? Aqui passou de y1 para y2,
0 para 1, 0 para 1, 0 para 1. Então, aqui já dá para perceber imediatamente que se eu repito esse método k vezes, né? Faço uma vez dá isso, faço duas vezes dá isso. Então, se eu faço, vou fazer k mais uma vez. Se eu faço k mais uma vezes, então, uma aproximação para o valor da solução no ponto xk mais 1, que é o ponto que eu obtenho depois de dar k mais 1 passos de tamanho h, vai ser aproximadamente yk mais 1 igual a yk mais h f de xk yk. Esta fórmula que a gente acabou de obter aqui é a fórmula que caracteriza, né? Esta fórmula é a expressão iterativa que caracteriza o que a gente chama de o método de Euler. Tudo bem? Essa daí é a equação do método de Euler. Então vamos ver um exemplo manual primeiro, depois a gente vai implementar o algoritmo desse método. Então, exemplo. Esses exemplos normalmente eles têm o seguinte formato. Então, use o método de Euler, tá? Com h igual a 0,5, tá bom? H aqui é o tamanho do passo, tá bom? Para encontrar, na verdade, para aproximar uma solução, na verdade, sendo mais preciso, a solução, que só existe uma, né, deste PVI que eu vou escrever agora, aproximar a solução do seguinte problema de valor inicial. O problema de valor inicial será y' igual a x mais y, y de 0 igual a 1. Tá bem? Então, só para começo de conversa, esse aqui é o x0 e esse aqui é o y0. Esse é o ponto aí que está envolvido na condição inicial. Então, a solução A deixa uma orientação final. Repita o método 10 vezes. Eu só vou calcular 2 ou 3 iterações, não precisa calcular todas as 10. As 10 serão calculadas quando a gente for implementar o algoritmo em Python, tá bom? Então, use o método de Euler com o tamanho do passo igual a 0,5 para aproximar a solução do seguinte problema de valor inicial. Como a gente já viu antes, esse problema de valor inicial aí, ele possui uma única solução, tá bem? E, além disso, repita o método 10 vezes. Então, solução. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar os pontos x, né? Porque a gente sempre começa, olha só, a gente começa no ponto x0, do x0 a gente dá um passo, chega no x1, dá mais um passo, chega no x2 e assim por diante. Então, se x0 é igual a 0 e o tamanho do passo é 0,5, então x1 vai ser 0,5, né? Que é x0 mais h. x0 mais h, que é 0 mais 0,5, que é 0,5. E daí eu quero encontrar uma aproximação para o valor da função, que é a solução do PVI, neste cara. Eu não tenho a função, então não tem como eu calcular esse valor exatamente, mas eu posso usar o método de Euler para encontrar uma aproximação. Lá no método de Euler, uma aproximação para y de x1 é dada por y1. Y1, como a gente já viu, né, é calculado usando esta fórmula, ou, de maneira geral, esta fórmula aqui, quando eu faço k igual a 0. Quando eu faço esse kzinho igual a 0, eu obtenho esta fórmula aqui de cima.
tá bom? Esta primeira fórmula aqui. Então, aqui vai ser y0 mais a h vezes f de x0, y0. Então, y0, vamos olhar lá para o problema de valor inicial, né? Y0 é 1, então substituo aqui 1 mais h, está lá na questão também, né? H é 0,5, substituo 0,5 vezes f. A função f também aparece aqui no problema de valor inicial, né? Essa daqui é a nossa função f, então deixa eu escrever a função f aqui, f de xy vai ser x mais y. Toda vez que eu dou um par ordenado para essa função f, ela me devolve a soma desses dois valores. Então, aqui eu tenho que calcular f de x0 é 0, y0 é 1. Então, vai ser 1 mais 0,5 vezes... Quem que é 0 mais 1? 0 mais 1 é 1, né? Então, aqui vai ser 1,5, se eu não me engano, né? Isso, 1,5. E aí está. Uma aproximação para o valor da solução no ponto x1, que é 0,5, é o número y1, que é 1,5. Agora, vamos para o ponto x2, né? Eu estava em x0, dei um passo de tamanho h, cheguei em x1, dei mais um passo de tamanho h, vou chegar em x2. Então, eu estava em x1, dei um passo de tamanho h, vou chegar em x2, né? Então, x1 é 0,5, h é 0,5, então aqui vai dar 1 agora. Agora, quem que é uma aproximação para y no ponto x2? Eu não sei exatamente porque eu não tenho a função y, que é a solução do PVI. Então, eu vou usar o método de Euler, né? E o método de Euler me diz que uma aproximação para esse valor é dada por y2. y2, voltando lá, y2 é calculado usando esta fórmula ou esta fórmula aqui quando eu faço k igual a 1. Daí aqui aparece y2, y1, 1, 1. Voltando. Então, vai ser y1 mais h vezes f de x1, y1. Aqui vai ser y1 a gente calculou no passo anterior, né? y1 a gente calculou aqui, é 1,5. Então, 1,5 mais h, que é 0,5, vezes f de x1. Quem que é x1 mesmo? x1 é 0,5. E y1, quem que é y1? 1,5. Eu vou colocar ponto, 0,5 e 1,5. Agora sim, né? Então, aqui vai ficar 1,5 mais 0,5 vezes... Agora eu tenho que somar esses dois, 2, né? Deixa eu fazer devagar. 0,5 mais 1,5. Assim ninguém se perde. Agora sim, vamos fazer 1,5 mais... Deixa eu voltar um pouquinho para cá. 1,5 mais 0,5 vezes... ali dá 2, né? Vezes 2. Então, esse resultado aqui vai dar 1 mais 1,5 dá 2,5. 2,5. E aí está. 2,5 é uma aproximação para o valor da solução do PVI no ponto x2, obtido usando aí o método de Euler. E daí, x3, né, vai ser x2 mais h, que é igual a 1,5. E daí y no ponto x3, né, uma aproximação para o valor da solução no ponto x3 vai ser aproximadamente y3, que é y2 mais h, f de x2, y2. E daí, y2 a gente acabou de calcular, x2 está aqui, y2 de novo a gente acabou de calcular, é só substituir, né? Fazer umas continhas, e daí você vai chegar no número 4,25. Prosseguindo, eu tenho que fazer 10 vezes, né? Então, quem que é x10? Bom, x10 eu dei 10 passos.
Então, se eu for de 2 em 2, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Então, x10 é x9 mais h, que é 5. E daí, quem que é y de x10? Vai ser aproximadamente y10, de acordo com o método de Euler, que é y9 mais h, f de x9, y9, que é igual a, você faz umas continhas aqui, né? E daí você vai obter, será que eu fiz isso? Tá aqui, 109,3300, blá, 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 blá. Mais um monte de números aí, tá bom? 7, 8, blá, blá. Tá certo? E aí está. Então, o que você vai obter, na verdade, não é a solução exata, né? Você tem aqui 0, 1, 0 aqui, então vai ser aqui, 0, 1. Daí você vai obtendo uma lista de pontos aqui que vão... Então aqui você tem o x1, você tem o x2, você tem o x3 e assim por diante até chegar no x10. A solução exata provavelmente é algo mais ou menos assim. A solução discreta, né, é essa que a gente encontrou, é uma lista de pontos aí que tenta, à sua maneira, chegar próximo da solução algébrica. É uma solução discreta, uma lista de pontos no plano, que tenta aí se aproximar da solução algébrica. Tudo bem?